Mateus capítulo de número, glória a Deus, 15 e versículo 29 a seguir, que vem nos dizer assim: partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte assentou-se lá, e veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados são, os coxos a andar, os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Amém, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, glória a Deus. Nós vemos aqui que o nosso Deus, ele não faz acepção de ninguém. A palavra nos mostra que Jesus, já no início da sua caminhada, a palavra vem nos dizer em Mateus capítulo de número 4, e o versículo 23, após Jesus ser tentado, ser batizado, depois ser tentado pelo diabo, mas Jesus ali resistiu, Jesus venceu aquela tentação. A palavra vem nos dizer que Jesus percorria por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando a todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 4, 23. Então Jesus ele ia percorrendo a Galileia, por onde ele passava, ele entrava nas sinagogas, que era onde ficavam os judeus ali, onde os judeus liam a lei, onde tinha ali os fariseus. Então ali Jesus entrava nas sinagogas, por onde Jesus ia passando, ele ia curando a todos de suas enfermidades, de suas moléstias. E o interessante é que Jesus curava de todas as enfermidades. Aí nós às vezes limitamos o poder de Deus. Jesus pode curar de uma gripe, mas um câncer é muito difícil. Aqui uma febre Jesus pode curar, mas um tumor já é muito difícil, é algo gravíssimo. Mas não, eu venho dizer para ti, meus irmãos, assim como lá no passado, Jesus, por onde ele passava, ele curava de todas as enfermidades. Eu, falar a verdade, eu não sei de todas as enfermidades que tinha naquela época. Não sei, mas certamente tinha muitas enfermidades entre o povo. Porque nós vemos Jesus curando paralítico, Jesus curando uma mulher que tinha ali a coluna encurvada. Vemos Jesus curando uma moça que era demônio, tinha demônios, melhor dizendo, a Maria Madalena, que tinha 7 demônios. E vemos Jesus até ressuscitando mortos. Nós paramos para ver um Deus tremendo desse ressuscitando mortos. Haveria algo impossível para ele, meu irmão? Será que a tua enfermidade, será que o teu problema é impossível para Deus? Os cristãos, falando com cristão, porque quem não serve a Cristo, eu tenho que falar, quem não serve a Cristo não tem como ter o Espírito Santo. Se você não aceitou a Cristo, não posso dizer, o Espírito Santo está andando contigo, vai nessa fé, não. Se você não tem o Espírito Santo, a palavra vem nos dizer que você precisa aceitar a Cristo. Você precisa receber a esse Deus como teu Pai. E deixar que Ele seja o teu Pai e você querer ser filho dEle. Para nós termos esta autoridade no nome de Cristo, falando com os cristãos, você que é crente, você que serve a Deus, você tem essa autoridade no nome de Cristo. Jesus, ele não veio nesta terra, ele não morreu simplesmente por morrer, não. Ele veio nesta terra e através do sacrifício dele na cruz do Calvário, nós temos salvação, nós temos perdão dos nossos pecados. E nós temos também, aleluia, a cura das nossas enfermidades, através do nome de Cristo. Isaías disse, em Isaías capítulo 53, e versículo 4, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si lá no madeiro, lá no Calvário, lá na cruz do Calvário, lá no monte de Gólgota, o monte Caveira. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele levou sobre si, aleluia, todas as tuas angústias. Ele levou sobre si todas as suas dores, todos os seus medos, todas as suas ansiedades, todas as suas enfermidades, as suas dores. Ele levou sobre si. Aí o problema que nós vemos é que tem cristãos que vivem, meus irmãos,
Uma vida, aleluia, sem usufruir do que Deus tem para nós, sem usufruir da autoridade que nós temos no nome de Cristo. Outra pregação eu falei sobre isso, aleluia. Quem não tem da autoridade de Cristo, ele pode tentar usar, mas não vai ter efeito. Os filhos do principal ali sacerdote, do sumo sacerdote Seva, os filhos dele tentaram expulsar demônios na autoridade de Cristo, mas não deu certo, porque eles não eram cristãos, eles não eram crentes, eles não tinham uma vida de comunhão com Deus, eles não tinham uma vida, aleluia, alinhada com a vontade de Deus. Mas aquele que tem uma vida alinhada com a vontade de Deus, este pode usar do nome de Cristo, usar com o nome de Cristo para a glorificação do nosso Deus, para que o reino de Deus venha expandir sobre esta terra. Porque através da cura divina, Deus, aleluia, o nome do Senhor é glorificado. Através dos milagres, o nome do Senhor é glorificado. E eu venho dizer para ti que o milagre não cessou. A palavra vem nos dizer, para você entender, voltando na questão, que Deus cura qualquer tipo de enfermidade. A palavra vem nos dizer que após Jesus curar a filha de uma mulher cananeia, falar: mulher, a tua filha está curada, pode ir em paz, mulher, grande é a tua fé. Após isso, a palavra vem nos dizer que Jesus, ele chega ao pé do mar da Galileia, sobe a um monte e se assenta. E ali Jesus se assentando, a multidão começa a vir. Aí começa a imaginar, meus irmãos, gente com todo tipo de enfermidade, gente com todo tipo de problema. Tinha gente paralítica, tinha gente cega, surda, muda, aleijada, todo tipo de problema. E foi chegando aquela multidão com seus problemas. Aí Jesus pega e cura a todos. É uma explosão de milagres. Ai, a seve, andeclaba, sé. Parece que eu posso contemplar, meus irmãos, ali uma explosão de milagres. Pessoas ali que eram aleijadas começam a saltar. Aquele que não falava começa a dar glória a Deus, começa a glorificar, exaltar o nome do Senhor, começa a dizer muito obrigado, Senhor. Aquele que é cego começa a ficar maravilhado, olhando para o céu. Talvez estava um dia bonito, talvez o sol estava um sol ali brilhando forte, as nuvens ali passando, e aquela pessoa que não enxergava começa a contemplar aquele céu maravilhoso, aquele céu azul, começa a ver Jesus Cristo fazendo milagres e começa a glorificar ao Senhor. O outro que está paralítico salta, o outro ali que não ouvia começa a ouvir Jesus ali falando. E ali é uma verdadeira explosão de milagres. E todos começam a glorificar ao Deus de Israel. Tem um propósito na cura. Tem um propósito. O nome de Cristo tem um propósito em prol do reino. Cristo não está aqui na terra fisicamente. Cristo podia ter enviado os anjos. Os anjos queriam vir pregar. Os anjos queriam vir fazer a obra de Cristo nesta terra, mas Deus concebeu a mim e a ti. Ei, meu irmão, você que prega a palavra de Deus e está parado, você que outrora, aleluia, era usado nas mãos do Senhor, você que tinha fé para orar pelos enfermos, você entrava nos hospitais, orava pelos enfermos, os enfermos eram curados, e agora você deixou essa fé apagar, agora você deixou o inimigo roubar essa fé tua. Mas o Senhor está falando: ei, alá, yassé, o milagre não cessou. O milagre não cessou. Ei, você que está achando que a situação é essa mesmo, que acabou, é o teu fim, o milagre não cessou. Jesus continua operando maravilhas. Ele delegou à igreja dele a autoridade. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome colocarão as mãos nos enfermos, serão curados. Ei, no nome de Cristo, você que é servo de Deus, você que serve a Deus, você que tem o poder do Espírito Santo. Olha, meus irmãos, a arma poderosa que nós temos em nossas mãos. Nós temos a autoridade do nome de Cristo e temos o poder do Espírito Santo. Nós vemos, aleluia, que os discípulos, antes do dia de Pentecostes, nós não vemos os discípulos fazendo milagres. Estavam há 3 anos com Jesus, aprendendo com Jesus, mas nós não vemos eles fazendo nenhum milagre. Mas após o dia de Pentecoste, veio o Espírito Santo, encheu eles de poder, eles foram batizados, foram cheios do Espírito Santo. Aí eles tinham autoridade em nome de Cristo e tinham o poder do Espírito Santo. Aí quem para os discípulos? Quem parou os apóstolos? Não podia, meus irmãos, era poder de Deus. É isso, o evangelho é poder de Deus. Tem céticos que acham que os milagres é coisa que a gente é doido, cristão. Oh, milagre, o que é isso? Isso é coisa do passado. Não, meus irmãos.
Deus continua operando, Deus continua arrancando câncer, Deus continua fazendo explosão de milagres, Deus continua levantando o paralítico. Às vezes ficamos olhando os irmãos lá no passado, ficamos olhando John Wesley, ficamos olhando os irmãos lá, Martinho Lutero, ficamos olhando o saudoso missionário Davi Miranda, e ficamos nos lamentando, ei! Mas quem fazia o milagre? É o Espírito Santo que estava nesses homens de Deus. E eles entendiam o poder que eles tinham no nome de Cristo. Tudo que pedirem em meu nome eu farei para que o nome do Pai seja glorificado. Não é no nome do irmão Elton, não é no nome dos pastores, não. Não é no nome dos irmãos lá do passado, George Whitefield, o saudoso missionário Davi Miranda, Martinho Lutero. Não é no nome desses irmãos, não é no nosso nome, é no nome de Cristo que o milagre acontece. No nome de Cristo, Jesus disse, o que pedirem em meu nome eu farei, em meu nome Jesus estava dizendo, eu farei para que o Pai seja glorificado. Haveria algo impossível para o Senhor? Não, não tem algo impossível. O milagre não cessou. É tempo, meus irmãos, de, ao invés de lamentarmos, ao invés de ficarmos prostrados diante da enfermidade, diante dos problemas, é necessário nos colocarmos na posição de Deus. Entenda, a vontade do Senhor não é enfermidade na sua vida, não. Nós lemos Isaías 53, versículo 4, dizendo que ele levou sobre si as suas enfermidades. E Mateus capítulo 8, versículo 17, vem nos dizer assim, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então vemos aqui Jesus falando sobre o que Isaías tinha ali profetizado, Jesus confirmando, assinando embaixo na mensagem, mostrando que era algo de Deus mesmo que Isaías tinha profetizado. Então Jesus cita um versículo onde Isaías falou essas palavras. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E Jesus disse isso quando ele estava na casa de Pedro. A sogra de Pedro estava enferma, estava com a febre alta. Jesus chega lá, coloca as mãos e a febre deixa aquela mulher. Aí aquilo correu, aquela notícia. Olha, Jesus foi lá na casa da sogra de Pedro e ela foi curada. Olha, ela estava com a febre alta. Não sei, meus irmãos, se estava 39, se estava 40 a febre. Não sei. Mas era a febre alta, estava com a febre ali. Jesus toca, a febre vai embora. Aí eu creio que, como né, as notícias vão correndo, ali a palavra já vem nos dizer, em Mateus capítulo 8, e versículo 16, que chegando à tarde trouxeram os endemoniados, trouxeram ali muitos atribulados. E Jesus curou a todos, para que se cumprisse a profecia do profeta Isaías. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, vem nos dizer algo semelhante. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fôssemos sarados. Então entenda, meu irmão, entenda, minha irmã, ele já levou tudo sobre si. Não é da vontade do Senhor que você esteja nessa vida, que você esteja enfermo assim. Não é da vontade do Senhor. O Senhor não se alegra com a tua enfermidade. O Senhor não se alegra com o que você está passando, com essa depressão, com essa ansiedade. Não. O Senhor não se alegra, e a vontade dele é te curar. A vontade dele, aleluia, é te libertar dessa depressão, é te libertar de tudo algo, libertar deste passado que vem remoendo em teu ser, o teu passado que vem remoendo, que vem voltando na tua vida, te trazendo a tristeza, te trazendo a dor, te trazendo o desânimo. A vontade do Senhor é te curar. O milagre não cessou, mas entenda, é no nome de Cristo que o milagre acontece. Não é no nome de Maria, não é no nome de José, não. Não é no nome de Allan Kardec, de Buda, de Maomé, não. É no nome de Jesus Cristo. Porque o Deus Pai deu todo o poder para ele. Jesus foi para o céu, mas ele delegou a autoridade do nome dele para a igreja.
E no nome dele, milagres acontecem. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, e versículo 28. Como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, com o Espírito Santo e com a virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Faz parte da redenção, meus irmãos, a cura divina. O plano principal de Deus é a salvação pelas nossas almas, mas a cura divina faz parte do plano de Deus para a vida do homem. E no nome de Cristo nós vemos, aleluia, por onde Jesus passava, nós vemos que ele curava a todos. Deus não faz acepção de ninguém. Às vezes você fala, Senhor, você cura todo mundo e eu estou nessa situação. Todo mundo é curado, todo mundo parece que a vida de todo mundo está bem, só a minha que parece que está andando tudo para trás. Mas eu venho dizer para ti, Deus não faz acepção de ninguém. Tanto Deus não faz acepção de ninguém, meus irmãos, que lá no céu a palavra vem nos dizer que seremos todos irmãos, um dos outros. E Deus não vai ter o filho preferido, né? Lá no céu seremos todos filhos de Deus, irmãos em Cristo. E Deus não faz acepção de ninguém, não vai ter um filho predileto lá no céu. E é até algo, eu não quero fugir da mensagem, mas é até algo para entendermos. Que às vezes na terra passamos momentos e falamos, não, Deus é comigo. Mas às vezes olhamos a outra pessoa e queremos que Deus pesa a mão na outra pessoa, queremos que Deus julga ali a outra pessoa. Mas Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele ama, assim como ele ama nós, ele ama ao bandido, ele ama a prostituta. E nós temos que ter da misericórdia. Temos que entender que a cura, assim como Deus vem a cura para nós, Deus quer vir com a cura para nós, Deus também quer curar, quer libertar lá a prostituta, quer libertar o assassino. Logicamente, as pessoas vêm como estão na presença de Deus, mas não ficam como estão. Aquela que era prostituta, certa vez Jesus queria apredejar uma mulher, pega no próprio ato do adultério. Ali a palavra vem nos dizer que falaram, ó Jesus, como fica? Essa mulher foi pega no próprio ato, adulterando. Jesus vai escrevendo ali na terra, aqueles homens ficam ali esperando, até que Jesus ergue a cabeça, olha para aqueles homens e diz, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Jesus volta a escrever na terra, aí na hora que Jesus olha novamente, cadê aqueles homens? Tinha saído um após o outro, só estava Jesus e aquela mulher. Jesus fala, mulher, cadê os teus acusadores? Aquela mulher olha, não vê mais ninguém. Ela fala, Senhor, não tem mais ninguém aqui. Jesus disse para aquela mulher, olha, vai e não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Vai e não peques mais. Aí vemos, meus irmãos, que, aleluias, Jesus veio com a salvação sobre aquela mulher. Só que Jesus falou, vai e não faça mais desse ato aí, para que não venha coisa pior sobre a tua vida. Então a salvação, a cura, a redenção, a libertação, Deus tem para todos nós. Basta querermos, basta virmos de encontro a Deus, basta entregarmos tudo diante do Senhor, basta aplicarmos a nossa fé neste Deus. Para finalizar, eu venho dizer para ti, meu irmão, minha irmã, Deus ungiu a Jesus com poder, ele veio nessa terra, curou muitos, mas chegou um dia que ele padeceu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, deixou instruções para os discípulos, olha, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Foi para o alto céu, assentou à destra do Deus Pai, o nosso Jesus, mas ele deixou a autoridade para a igreja. Oh, igreja amada, em meu nome expulsarão demônios. Ei, igreja, porque está parado? Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios. Por que estás aí cabisbaixo? Por que estás aí, aleluia, parado? Jesus te entregou dons, Jesus te levantou para você curar os enfermos, para você pregar o evangelho, para você orar, aleluia, pelas almas cansadas, oprimidas, abatidas. E por que tu estás parado? Por que tu parou o teu ministério? Por que tu parou a obra que Deus te chamou? Aleluia, Deus está falando com vidas.
Tem muitos cristãos, meus irmãos, que hoje em dia está prostrado na enfermidade. Senhor, quando tu me curar, eu volto a fazer a obra aí. Não, volta a fazer hoje. Volta a fazer mesmo enfermo, volta a fazer mesmo cansado. Volta a fazer a obra do Senhor, que você vai ver, aleluia, o que o Senhor vai fazer por intermédio da tua vida. Senhor, na hora que eu ficar 100%, eu volto a pregar. Na hora que eu ficar 100%, eu volto a evangelizar. Na hora que tu restaurar toda a minha família, aí eu volto a fazer. Então você vai ficar esperando. Desculpa dizer, mas você vai ficar esperando. Não é assim o evangelho. Nós fazemos e depois Deus faz a parte dele. Nós queremos chantagear a Deus. Senhor, se tu fizer, aí eu começo a fazer alguma coisa para ti. É assim que fazemos. Mas Deus está falando, não. Eu te chamei para algo, você faça a minha vontade. Busca primeiro o reino de Deus, aplica em fazer a obra para o meu reino. Aí depois você vai ver que as demais coisas, as outras coisas, eu vou fazer. As outras coisas estão na minha mão. As outras coisas, o Pai, o nosso Senhor, Ele se encarrega. Um Senhor, Ele se encarrega de cuidar dos teus servos. Um Senhor se encarrega de prover tudo para os teus servos que trabalham em sua casa. Assim o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele se encarrega de tudo para nós. Faça a vontade do Senhor, que o demais Ele faz. Faça a vontade de Deus. Tem muitas almas enfermas, tem muitas almas oprimidas, tem muitas almas abatidas, precisando de ti. Tem vários irmãos nesta live que Deus te levantou, que Deus já te capacitou, mas você está parando, você está recuando, você está, aleluia, botando obstáculos diante do que Deus falou. Diante do que Deus falou, vai nessa tua força. Meus irmãos, vá nessa força, não pare, não retroceda, porque o milagre não cessou. O milagre não cessou, Jesus continua operando, Jesus cura dessas pragas que tem vindo aí, Jesus cura, aleluias, de qualquer enfermidade, mas entenda, é no nome dele, é na autoridade do nome dele. Amém, Jesus.